Eles tentaram sabotar minha carreira sem perceber que eu era quem assinava os contra-cheques deles. Fica por aqui, porque o que começou como traição acabou se transformando no movimento de poder definitivo. Se você gosta de histórias de vingança silenciosa e sucesso avassalador, clique no botão de inscrição. Dinheiro não compra paz, mas pode comprar o tipo de vingança que faz o silêncio valer ouro. Aprendi isso há 3 semanas, quando minha própria família tentou sabotar minha carreira sem saber que estavam mirando no CEO do próprio empregador deles. Eu sou a Valin, mas no mundo corporativo, muitos me conhecem como Ayn. Oficialmente, sou a diretora de inovação da Skyvera Labs, uma empresa de tecnologia climática com sede em Austin, Texas. O que minha família não sabia é que, na primavera deste ano, eu me tornei discretamente acionista majoritária da Skyvera usando um braço de investimento com várias camadas que comecei no início dos meus 20 anos. Tudo começou há 16 anos. Eu era uma estudante universitária de primeira geração, codificando até tarde da noite em um dormitório apertado da NYU, enquanto fazia dupla graduação em Ciências Ambientais e Engenharia da Computação. Enquanto isso, minha irmã mais velha, Jasmine, largou a escola de negócios e pulava de um esquema de marketing de rede para outro. Meu pai dizia, você sempre foi estável. Ser estável não significava ser apoiada. Eu trabalhava como garçonete, construía protótipos de software do zero e participava de encontros clandestinos de startups que ninguém levava a sério. Jasmine? Ela foi mochilar em Bali para redefinir sua mentalidade. Mas eu fiquei focada e em silêncio. Sabia exatamente para onde estava indo. Aos 32 anos, já tinha lançado e vendido 3 startups de tecnologia verde, cada uma registrada sob uma LLC diferente. Permaneci fora dos holofotes, filtrando os lucros por meio de fundos para construir a Skyvera nas sombras. Mas por que tanto segredo? Porque minha família nunca acreditou em mim, só nas aparências. Eles achavam meu trabalho bonitinho e se gabavam do novo emprego da Jasmine, vendendo soluções ousadas que ela mal entendia. Então, deixei que pensassem que eu estava lutando, que precisava deles. Digamos que essa ilusão não durou muito. Enquanto isso, eu estava executando meu plano mestre, uma aquisição silenciosa da Skyvera Labs, a empresa onde trabalhei discretamente por pouco mais de 14 meses. A empresa estava subvalorizada, mas cheia de potencial inexplorado. Com uma rede cuidadosa de hold cegos, trusts e entidades offshore, conquistei o controle acionário sem que meu nome aparecesse em lugar algum. Quando o conselho me promoveu a diretora de inovação, eles achavam que estavam nomeando uma estrategista brilhante, mas obediente. Mal sabiam que estavam entregando o título à nova proprietária da empresa. A reação da Jasmine? Foi deliciosa. Uau! Deve ser bom ter um golpe de sorte, ela comentou no jantar de domingo, com um sorriso. Só não deixe isso subir à sua cabeça. Administrar uma empresa não é como criar aplicativos científicos no seu apartamento. Papai sorriu de forma tensa, e mamãe, sem perder o ritmo, acrescentou, talvez a Jasmine possa te dar algumas dicas. Ela já liderou equipes de vendas em 3 empresas. Assenti calmamente, tomando meu chá. Vou considerar isso, com certeza, respondi com um sorriso. O que eles não sabiam era que o acordo de aquisição já estava guardado no meu cofre criptografado em casa. Mas Jasmine não suportava ser ofuscada. Ela passou anos sendo a estrela da família, carismática, confiante, a que tinha um emprego de verdade. Eu? Era quieta, cheia de diplomas, mas com pouca visibilidade. No começo, ela aparecia no Skyvera só para almoçar com os chefes de departamento, mascarando suas visitas como apoio fraternal. Eu observava do meu escritório enquanto ela ria com os veteranos. Alguns funcionários até sugeriam casualmente que eu estava sob muita pressão e ainda aprendendo as regras. Então começaram os relatórios anônimos, reclamações no RH questionando minhas qualificações, supostas credenciais falsas e cursos misteriosamente desaparecidos. Tudo era pura ficção, fácil de desmentir. Mas a mensagem era clara. Estou apenas cuidando de você, Jasmine ronronou quando a confrontei. Você sabe como é. Essas empresas adoram promover mulheres rapidamente, cotas e tudo. Ela se inclinou como se fosse me contar um segredo. Eu odiaria ver você desmoronar na frente de todo mundo. Deixei que ela continuasse, curioso para ver até onde iria.
Essa resposta chegou ontem, enviada ao conselho, uma pasta elegante cheia de provas falsas, registros bancários, e-mails, cronogramas forjados, acusações de peculato e uso de informações privilegiadas. Eles convocaram uma reunião de emergência do conselho para segunda-feira. Jasmine devia ter ouvido algo da sua equipe de vendas, porque no jantar ontem ela estava radiante. O conselho quer que eu esteja presente amanhã, disse ela, mal contendo sua empolgação. Parece que vai ter uma grande mudança no topo. Mamãe bateu palmas, e papai levantou o copo. Nenhum dos dois se perguntou por que eu não fui convidada para essa reunião tão importante sobre meu próprio cargo. Mas o que eles não sabiam é que eu passei a noite inteira montando meu próprio dossiê. Documentei cada manipulação, cada campanha de fofocas, cada detalhe das falsificações que Jasmine tentou usar contra mim. Desta vez, acrescentei algo ainda mais poderoso, a análise completa da estrutura de propriedade da Skyvera Labs. Amanhã, o conselho descobriria quem realmente manda na empresa. Se você acha que Jasmine vai escapar dessa, clique no botão de inscrição, porque o que vem a seguir muda tudo. Eu deveria me sentir traída, magoada, talvez até de coração partido, sabendo que minha própria irmã tentou destruir minha carreira. E meus pais? Como sempre. Meus pais não conseguiam enxergar além do charme da Jasmine. Mas, honestamente, enquanto eu estava sentado no meu escritório, cercado por evidências organizadas por cores, transações falsas, capturas de tela manipuladas, rumores sussurrados no RH, eu sabia que esse momento vinha sendo preparado há anos. A pequena tentativa de golpe da Jasmine não me abalou. Pelo contrário, ela me deu o palco perfeito. Nunca antes eu havia recebido uma oportunidade tão clara para expor suas mentiras e reescrever a narrativa que me seguiu por toda a vida. A reunião do conselho foi marcada para as 9 horas em ponto. Eles pensaram que eu seria a única a ser julgada, mas esqueceram de algo importante: fui eu quem escreveu as regras. Cheguei ao Skyvera às 7h45. Com um café na mão, observei as últimas peças se encaixarem. Às 8h45, Jasmine entrou no saguão, usando seu melhor terninho, acompanhada por nossos pais, que sorriam como se fosse uma coroação. O conselho já está pronto para nós? Ela perguntou à recepção, exalando confiança. Do meu escritório no segundo andar, observei os 3 sendo conduzidos para a ala executiva. Os diretores do conselho chegaram logo depois, com expressões sérias, exatamente como informado. Cada um deles recebeu minha mensagem da meia-noite. Às 9 horas em ponto, levantei-me, ajeitei minha jaqueta e caminhei pelo corredor. O momento havia chegado. Se você já foi subestimado, manipulado ou forçado a diminuir seu brilho pelo bem da paz, não perca o que acontece a seguir. Clique no botão de inscrição porque o verdadeiro movimento de poder está apenas começando. Quando entrei na sala, Elas Romero, nossa presidente do conselho, estava no meio de uma frase. Essas alegações contra a senhorita Lin são extremamente sérias. Desculpem o atraso, eu disse com um tom alegre, enquanto deslizava para o meu lugar na cabeceira da mesa. A cabeça da Jasmine se ergueu de repente. A confusão atravessou sua expressão presunçosa como uma interferência estática. Ava, esta é uma sessão fechada, ela sibilou. Você não foi convidada. Eu juntei as mãos, dei um sorriso calmo e respondi, na verdade. Eu me convidei, respondi com um sorriso. Afinal, é meio difícil conduzir uma reunião do conselho sem o dono da empresa, não acha? O silêncio que se seguiu foi impressionante. O rosto de Jasmine perdeu toda a cor. Mamãe piscava rapidamente, como se tivesse ouvido errado. Papai congelou, com a mandíbula tensa, como se estivesse tentando engolir uma risada que nunca veio. Do que você está falando? Jasmine cuspiu, quase sem ar. A Skyvera é uma empresa de acionistas. Corrigi, virando-me para minha assistente, Mina, que deu um passo à frente com uma pasta elegante de couro na mão. A Skyvera Labs era negociada publicamente. Até 2 meses atrás, quando foi discretamente adquirida pela Verdant Core Holdings. Gostaria de adivinhar quem é o dono disso? Suspiros ecoaram pela sala enquanto páginas eram viradas. Os olhos dos diretores se arregalaram à medida que os documentos passavam de mão em mão. Alguns murmuraram sobre a aquisição e se perguntaram quem estava por trás do fundo misterioso que tinha capital suficiente para tornar a empresa privada. Agora, eles sabiam. Isso é uma piada, Jasmine gaguejou.
Você. Você não poderia ter feito isso. Você é apenas uma. Apenas uma programadora. Apenas a quieta. Sim, eu disse com um sorriso praticado, já ouvi tudo isso antes. E você já disse isso vezes suficientes. Virei-me para Mina. Você se importaria? Mina tocou em seu tablet, e a sala foi preenchida com a voz calma, mas cortante, de Jasmine em uma série de gravações de áudio. Ela não foi feita para liderança de verdade, Jasmine sussurrava em uma delas. Ela é inteligente, mas desmorona sob pressão. O conselho vai perceber isso logo. Outra gravação ecoou pela sala. Honestamente, ela só está nesse cargo por causa das cotas de diversidade, se formos realistas. A temperatura na sala parecia despencar. Ninguém se moveu. De repente, a narrativa começou a se desfazer para ela, não para mim. Você notou alguma irregularidade nas finanças do departamento dela que vale a pena investigar mais de perto? A voz de Jasmine sibilava em outra gravação. Cada sussurro, cada manipulação estratégica, estava ali, desmoronando em frente aos seus olhos. Cada dúvida plantada agora ressoava em som surround, como uma queda perfeitamente orquestrada, só que não a minha. Jasmine estava visivelmente afundando em sua cadeira, sua postura confiante desmoronando enquanto as gravações ecoavam pela sala de reuniões. Seu rosto, antes presunçoso, ficou pálido. Os diretores permaneciam imóveis, com expressões indecifráveis. Então, peguei um envelope grosso, o mesmo que ela havia enviado anonimamente ao conselho. Este aqui comecei, segurando-o à vista de todos. Dentro dele estão planilhas falsificadas, e-mails manipulados, um caso fabricado, construído em desespero, tentativa de difamação, alegações falsas de má conduta, sabotagem deliberada contra a liderança executiva. Minha voz estava firme. Você realmente achou que ninguém verificaria sequer uma dessas alegações antes de agir? Eu estava protegendo a empresa, Jasmine gaguejou, sua voz embargada. Você não é qualificada. Você sempre foi a quieta, a figurante. Você não merece vencer. Eu terminei suavemente, não, Jasmine. Eu sou quem conquistou o direito de liderar. E agora, sou eu quem está expondo você por manipular a percepção interna, comprometer a integridade do conselho e colocar em risco o futuro desta empresa. Mamãe finalmente falou, sua voz tremendo. Certamente você não vai destruir a vida da sua própria irmã por causa disso. Como se ela não tivesse tentado destruir a minha, retruquei, me virando para encará-la. Você veio aqui esperando me ver cair, não foi? Papai levantou a mão pela metade, como se quisesse intervir. Estávamos aqui apenas para apoiar Jasmine. Não, eu disse. Olhando diretamente nos olhos dele. Você está fazendo o que sempre fez, apostando na filha errada. Então, voltei-me para o conselho, me levantando. Peço desculpas pela natureza dramática desta reunião, falei, deixando a calma tomar conta da minha voz. Mas eu precisava que todos entendessem completamente o que está em jogo. Senhorita Jasmine Lin violou limites éticos e legais em seu esforço para me remover da minha posição, pausei, deixando as palavras ressoarem. Ela não veio apenas atrás de mim. Ela colocou o futuro desta empresa em perigo. A reputação da empresa e sua posição regulatória estão em jogo. Ilas Romero pigarreou e perguntou. Senhorita Lin, o que você gostaria que o conselho fizesse? Sentei-me novamente, cruzando as mãos com calma. Primeiro comecei, solicito que o conselho rejeite formalmente todas as alegações contra mim, com base em evidências verificadas e na revisão interna. Segundo, peço uma ação disciplinar imediata contra a senhorita Lin por má conduta. Fiz uma pausa breve antes de continuar. Também solicito que uma carta formal seja enviada ao empregador de Jasmine, minha voz era uniforme, detalhando toda a sua má conduta, com os arquivos de áudio, evidências fabricadas e suas tentativas de sabotagem corporativa. Suas ações devem segui-la profissionalmente. Você não pode estar falando sério. Jasmine ofegou, sua voz fina e trêmula. Você vai destruir minha carreira. Assim como você tentou destruir a minha, respondi com calma, mas com firmeza. A diferença é que eu tenho provas reais, documentos verdadeiros, gravações legítimas. Você, por outro lado, falsificou planilhas e evidências. Olhei diretamente para o conselho e finalizei.
Finalmente, solicito que Jasmine Lin e nossos pais sejam banidos permanentemente da propriedade da Skyvera Labs. Qualquer contato com a equipe ou interferência nas operações da empresa resultará em escalada legal imediata. Ava, por favor. Mamãe gritou, com lágrimas descendo pelas bochechas, borrando o rímel. Somos uma família. Dei uma risada curta, amarga e silenciosa. Família celebra suas vitórias, respondi. Família te apoia quando você está para baixo. Família não tenta apagar o trabalho da sua vida por ciúmes. Deslizei uma pasta final sobre a mesa de conferências. Continuei, é o acordo de aquisição da minha primeira startup de tecnologia climática. Eu a vendi por $50 milhões quando tinha 27 anos. A segunda, por 180 milhões, 2 anos depois. Olhei diretamente para o papai. Eu poderia ter comprado aquela assinatura do clube de campo que você sempre quis. Poderia ter pago por todas aquelas férias luxuosas que você deu. A Jasmine sempre foi tratada como a estrela dourada. Mas eu não fiz isso. Enquanto eles olhavam para as páginas, atordoados, era como se os números desmoronassem em cada história que eles contavam a si mesmos sobre quem eu era. Eu fiquei em silêncio, comecei, porque queria ver quem estaria ao meu lado quando pensassem que eu não tinha nada. Me virei para Jasmine. Vocês todos falharam. Ela parecia pálida. Você está acabando com minha carreira, sussurrou. Não, respondi, você acabou com ela no momento em que tentou sabotar a minha. A única diferença é que você realmente fez as coisas das quais está sendo acusada. Recolhi minhas pastas e me levantei. Esta reunião está oficialmente encerrada, declarei, acenando para Elias. Por favor, certifique-se de que o registro esteja seguro. Então me virei para eles. Jasmine. Mamãe. Papai. A segurança vai acompanhá-los para fora. Espere. Jasmine chamou com a voz embargada quando cheguei à porta. Por favor, eu estava com ciúmes. Eu não suportava que você estivesse finalmente ganhando. Sua voz tremia. Podemos consertar isso, não podemos? Ainda somos uma família. Me virei uma última vez. Você sabe qual é a diferença entre nós, Jasmine? Ela ergueu o olhar, seus olhos vidrados, os últimos resquícios de orgulho desaparecendo. Quando você achava que eu estava lutando, você me empurrou ainda mais para baixo. Quando eu estava prosperando, fiquei em silêncio só para você não se sentir pequena. Exalei profundamente. Essa é a diferença entre o sucesso real e o jogo que você está jogando. As semanas que se seguiram foram reveladoras. Jasmine foi demitida rapidamente. Seu empregador não perdeu tempo depois de revisar os clipes de áudio e as provas documentadas. A notícia da minha propriedade na Skyvera Lab se espalhou além da sala de reuniões. De repente, os mesmos círculos sociais que uma vez adoraram minha irmã começaram a sussurrar meu nome em vez disso. Meus pais deixaram mensagens. Jasmine começou a mandar mensagens com um tom diferente. Cartas escritas à mão. E até mesmo o terapeuta dela me enviou um e-mail, garantindo que ela estava assumindo responsabilidade por suas ações. Eu arquivei tudo. 3 meses depois, enquanto encerrava uma sessão de estratégia à noite, Mina entrou na sala. Ava, tem alguém aqui. Diz que é pessoal. Era Jasmine. Mas não a Jasmine polida, pronta para as câmeras, que eu sempre conheci. Ela parecia menor. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por uma blusa simples e jeans. Sem joias chamativas. Sem a confiança performática de sempre. Eu não vou demorar, disse ela, levantando a mão. Só precisava dizer uma coisa. Ela deu um passo à frente e colocou um envelope pardo na minha mesa. Isso tem tudo. Senhas antigas, contatos. Tudo que usei enquanto tentava te sabotar. Também estou enviando declarações para o conselho e para minha antiga empresa. Sem rodeios, sem desculpas. Fiquei em silêncio por um momento. Por que agora? Perguntei, finalmente. Porque você estava certa, respondeu ela, suavemente. Eu não estava construindo nada. Você estava. E eu te odiei por isso. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Estou recomeçando.
Cargo de entrada em startups, sem títulos falsos desta vez. Não espero nada de você. Mas me deixar cair me ensinou mais do que todos os anos que mamãe e papai passaram me levantando. Ela estendeu a mão para a maçaneta. Jasmine, chamei, gentilmente. Ela se virou, seus olhos brilhando com um misto de esperança e vulnerabilidade. Me envie seu currículo em 1 ano, disse calmamente. Não para a liderança, acrescentei, mas, se você leva a sério conquistar o seu lugar do jeito certo, estamos sempre procurando pessoas dispostas a começar do zero. Uma única lágrima desceu pelo rosto de Jasmine. Ela assentiu. Sem desculpas, sem defesas, apenas um reconhecimento silencioso. Então, ela se virou e saiu, sem dizer mais nada. 6 meses depois, o Skyvera Lab superou até mesmo minhas projeções mais ambiciosas. Estamos desenvolvendo soluções climáticas de última geração, expandindo para 3 novos estados e criando empregos sustentáveis no Sudoeste. É real. É duradouro. É meu. Mamãe e papai ainda mandam mensagens de vez em quando. Geralmente quando querem algo ou quando são mencionados, tentando se destacar como os pais da filha visionária em eventos sociais que, no passado, eles esperavam que eu nem participasse. Eu mantenho um tom civilizado, mas distante. A validação que um dia desejei tão profundamente já não importa mais. O escritório de canto que disseram que eu nunca conquistaria tem uma vista incrível do horizonte de Austin. Algumas noites, me sento perto da janela, vendo o sol se pôr atrás das colinas, pensando na ambição da minha família e no presente inesperado que foi ser subestimada. Na semana passada, recebi um cartão de Natal. Sem confissões, sem pedidos de desculpas. Apenas uma mensagem simples de Jasmine. Você não teve sucesso por nossa causa, mas apesar de nós. Estou finalmente aprendendo a construir algo de verdade. Talvez essa seja a forma mais pura de vingança, não é barulhenta, não é cruel, mas é merecida e inegável. Obrigada por ouvir, por enxergar o que aqueles mais próximos de mim não conseguiram. Agora quero ouvir de você. Você já foi subestimado? Aquele que ficou em silêncio, trabalhou duro e esperou pelo seu momento? O que você teria feito no meu lugar? Teria falado? Teria ficado em silêncio? Teria ido embora? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Que este espaço seja mais do que uma história. Que seja um lembrete de que a resiliência não precisa de uma audiência. Só precisa de um propósito. Curta, compartilhe e inscreva-se. Não só para acompanhar meu próximo capítulo, mas para honrar o seu. Porque, se aprendi algo, é isso. O sucesso não é sobre provar que os outros estavam errados. É sobre finalmente provar para si mesmo que você sempre teve razão em acreditar. Então, qual é a sua história?